Pois é, celebrem ao Senhor, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor é incrível. Esse mistério que a gente não sabe como explicar, tanto amor assim por nós, tanto cuidado. Vamos cantar juntos? Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Cante conosco. Aleluia, porque você pode louvar. O Senhor é bom, sempre está presente. Por isso, seu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor me faz cantar. Ó Senhor Deus, nós queremos agradecer tanto amor, tamanho amor que tens por nós, a ponto de se entregar, se esvaziar em prol de cada um de nós, para nos trazer vida, esperança, alegria, para nos trazer salvação. Nós bendizemos o seu nome nessa manhã, porque tu és bom, porque tu és sempre presente, porque tu estás em todo lugar e alcança todos, ó Deus. E obrigada porque nesse momento eu creio, Senhor, que tu estás a alcançar tanto aqueles que estão nos assistindo, mas também aqueles que hoje estão a sofrer, que hoje estão a chorar,
que hoje estão sem forças para se reerguer. Tu és a força, Senhor, daquele que é oprimido. Tu és a força do fraco. Tu és a alegria de quem está triste, Senhor Deus. E eu peço, e eu clamo que o Teu Espírito esteja ali. E que essa pessoa que está nesse momento sofrendo, que ela perceba a Tua presença. Porque sempre Tu estás. Mas que ela perceba a Tua presença, a Tua companhia, o Teu amor, assim como nós podemos sentir aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Se pedirmos, Tu virás, Tua chuva derramarás. Se pedirmos, Tu virás,
eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, Pois hoje eu preciso do teu amor. Olá, irmãos e irmãs da comunidade Mosaico. É com muita alegria que eu estou com vocês nessa ocasião para ministrar a palavra de Deus. Agradeço desde já o convite generoso do pastor Bruno, meu grande amigo, por quem eu tenho profundo amor, profunda admiração e respeito. Também tenho muita alegria e muito prazer em conhecê-los por meio dos olhos do Bruno e pelos olhos da Lívia. Sempre que eles falam de vocês, falam com muito carinho sobre essa comunidade inclusiva, dinâmica, acolhedora que vocês são. Espero que em breve Deus me permita conhecê-los pessoalmente. Nessa ocasião, a palavra que Deus colocou no meu coração tem como tema o tempo na poesia hebraica. Convido vocês a acompanharem comigo a leitura do Salmo 90, de onde nós partiremos para esta reflexão. Diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada, viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passaram na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A humanidade possui uma relação dúbia com o tempo. Para alguns, o tempo é um inimigo, uma força implacável que paulatinamente nos rouba o vigor, nos rouba a beleza e, por fim, a própria vida. Mas para outros, e isso nós podemos ver em algumas expressões que estão presentes no imaginário popular, para outros o tempo é idealizado, é poeticamente romantizado como um aliado. É comum ouvirmos expressões do tipo: o tempo cura tudo. Em verdade, não é o tempo que cura. Nós possuímos alguns mecanismos orgânicos e psicológicos que operam terapeuticamente na cura do nosso corpo e da nossa psique. Outra expressão comum de louvor e apreciação ao tempo é: o tempo leva embora as experiências ruins da vida. Em verdade, ao longo da nossa jornada terrena, no transcurso do tempo aqui na Terra, nós acumulamos muito lixo dentro de nós. Frustrações, traumas, marcas de palavras que foram ditas com violência, com desamor, com agressividade, perdas que são naturais da vida, pessoas que partem, pessoas que nos deixam porque morrem ou porque são levadas para outros lugares, optam por ir por outros caminhos. Ao longo da vida, nós, se não tomarmos cuidado, se não expurgarmos esse lixo tóxico dentro de nós nos tornamos um grande depósito de lixo. E o tempo não leva naturalmente. O tempo não faz esse trabalho que nós devemos fazer. Outra expressão comum é: o tempo me trouxe coisas boas. Existe uma crença mística que o tempo naturalmente deixa na porta da nossa vida alguns presentes, algumas dádivas. Existe até aquela música dos Titãs que em um dos versos diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Como se bastasse caminhar por aí muito relax e relaxado, que o tempo, o universo, ele joga de presente na porta da minha vida muita coisa boa. Isso não é verdade. No mais das vezes, nós
colhemos coisas boas quando semeamos boas sementes. O apóstolo Paulo nos fala, escrevendo aos Gálatas, da lei da semeadura. Aqueles que semeiam no Espírito, colhem no Espírito. Aqueles que semeiam na carne, colhem na carne. É óbvio que essa regra comporta exceções, mas no mais das vezes a gente consegue colher boas coisas quando em algum momento da vida a gente decide semear e semear bem. Outra expressão muito comum é: o tempo me ensinou, o tempo é o melhor professor. Isso também não corresponde à realidade. O tempo nos deixa mais resistentes ao aprendizado. Quando mais envelhecemos, nos tornamos cognitivamente mais lentos para aprender. Aquele adágio popular muito comum diz assim: não se ensina truque novo a cavalo velho. O que está por trás desse ditado popular? Está a seguinte sabedoria: a nossa capacidade cognitiva de aprendizagem, ela diminui ao longo do tempo. Em especial, quando esse aprendizado envolve um conhecimento novo que contesta os conhecimentos antigos. Quando eu estou aprendendo algo que refuta o que já está consolidado em mim, aí a resistência é maior ainda. E conforme o tempo vai passando, a gente se agarra com todas as forças aos conhecimentos e aprendizagens que já estão consolidadas em nós. Portanto, o tempo é um péssimo professor. Essa dubiedade no trato com o tempo também pode ser observada na poesia musical brasileira. O nosso cancioneiro popular tem algumas canções que abordam por ângulos diferentes o tempo. Caetano Veloso, por exemplo, compôs uma canção intitulada Oração ao Tempo, que diz assim: por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 és um dos deuses mais lindos, tempo, tempo, tempo. Na poesia de Caetano, o tempo é uma entidade divina que constrói realidades, que nos coloca diante de novas possibilidades. Tem uma capacidade inventiva, criativa, abençoadora. É um louvor a esse tempo personificado. Já o grande Aldir Blanc, que infelizmente nos deixou bem recentemente, compôs uma música chamada Resposta ao Tempo, que constitui uma resposta do amor à arrogância do tempo. A canção diz assim, nos primeiros versos, ela faz o papel do tempo sendo algoz do amor, o tempo sendo aquele que zomba e afronta o amor. E ela diz assim, em um dos versos da primeira parte: amores terminam sozinhos, no escuro. Amores terminam no escuro, sozinhos. E respondendo ao tempo arrogante e zombador, o amor diz assim: respondo que ele aprisiona e eu liberto, que ele adormece as paixões e eu desperto. Duas canções que observam o tempo por ângulos diferentes. Mas e a poesia hebraica? O que nos fala acerca do tempo? Na poesia hebraica, e conforme nós podemos observar aqui no Salmo 90, o tempo dos homens é uma linha que corre em paralelo ao tempo de Deus, a eternidade. E aqui no Salmo isso fica muito claro logo nos primeiros versículos. O salmista inicia apresentando Deus como aquele que é antes de tudo, que está no eterno. No verso 2 ele diz: antes de que montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E a partir do verso 3, a poesia do salmista desce para o Cronos e começa a falar do nosso tempo, o tempo dos homens, que é um tempo inferior, é um tempo desqualificado, é um tempo caótico, frágil e débil em relação ao tempo de Deus. Deus habita na eternidade, onde tudo é estável, onde tudo é firme,
onde há solidez, onde há perfeição, onde a vontade do eterno se estabelece com perfeição. E aqui embaixo, no Cronos, maculado pelo pecado, danificado pelo pecado, o tempo transcorre a partir de lógicas muito variáveis, transitórias, efêmeras, ciclos muito curtos, uma capacidade de construir e desconstruir realidades que o tempo humano tem. Ele fala, através de uma metáfora muito bonita, que o nosso tempo é como a relva, que de madrugada floresce e é bonita. Quando cai aquele sereno da madrugada, a relva fica bonita, viceja, fica verde, mas à tarde murcha, seca e por vezes até morre. Existe no nosso tempo um ciclo muito rápido, tudo é muito efêmero, tudo é muito transitório, tudo é muito provisório e às vezes até aleatório. Nem sempre a gente consegue observar aqui no Cronos uma lógica, um curso lógico dos acontecimentos na vida humana, na história. Já no tempo de Deus existe uma estabilidade, existe uma vontade eterna que se estabelece com perfeição. Então ele primeiro traça esses paralelos, o tempo dos homens, o tempo de Deus. Mas o salmista diz que o tempo dos homens, ele é tocado pelo tempo de Deus. Essas linhas se tocam, elas não correm em paralelo, sem nenhum tipo de intersecção, sem que se toquem. Essas linhas se tocam, e elas se tocam da seguinte forma: quando o ser humano reconhece a sua vulnerabilidade. Aqui no Salmo 90 nós temos uma bela confissão de vulnerabilidade. Quando o salmista fala dessa condição, quando ele se expressa diante de Deus falando da sua condição e desse tempo tão frágil e tão débil que ele vive, ele está confessando e ele está admitindo que ele precisa que o Eterno o visite. O Cronos é visitado pelo Eterno quando há um reconhecimento de que nós não somos capazes de viver aqui no Cronos sem que o Eterno nos forneça e derrame sobre nós a estabilidade e a firmeza que é própria da eternidade. Por isso que a expressão que o salmista usa no primeiro verso é refúgio. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio. É no Eterno que as pessoas que vivem aqui nessa dimensão caótica da existência humana se refugiam. É lá que a gente tenta se abrigar, se consolar, se alimentar de esperança e de força. Essa linha do Cronos, ela é visitada pelo Eterno, porque aqueles que estão aqui no Cronos reconhecem, buscam, desejam e se expressam diante de Deus confessando que são pecadores, que a ira de Deus, o furor de Deus repousa sobre eles e repousa com justiça. Aqui nesse salmo existe uma correlação com o Gênesis. No verso 3 o salmista diz que Deus nos reduz ao pó e diz: tornai filhos dos homens, fazendo menção clara àquela trajetória do homem nas primeiras páginas do Gênesis, o homem criado, o homem desejado por Deus, trazido à existência por Deus para desfrutar de eternidade, esse homem que opta por viver um projeto independente de Deus e cai, e é expulso do Éden, e experimenta finitude, experimenta esse gosto amargo da morte. Fomos criados para a eternidade, mas a serpente incutiu na mente humana que existia um projeto ou outro que era interessante: o ser igual a Deus. A proposta da serpente é: Deus conhece o bem, conhece o mal, e por isso ele pode tutelá-los.
Vocês conhecem só o bem, precisam ser conduzidos. Se vocês conhecerem o bem e o mal, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês podem desenvolver um projeto independente, autônomo de Deus, porque vocês, igual a Ele, discernirão sobre tudo, todas as coisas. Eles embarcam nessa balela, se tornam maus, porque experimentam e comem do fruto do mal. Deus os priva de comer do fruto da árvore da vida, por isso expulsa. E quando eles são retirados desse lugar de eternidade, onde eles se alimentavam de eternidade, eles experimentam a finitude. E o salmista tem consciência que o Cronos é esse espaço onde nós saboreamos o fruto amargo do pecado da desobediência. O Cronos é o lugar onde nós caminhamos sob o peso de termos, por meio dos nossos pais ancestrais, optado por viver distante do eterno. Nós estamos aqui saboreando toda sorte de desgraça, tendo dissabor de ter que conviver com toda sorte de desgraça, porque nós optamos por não estar na esfera do cuidado de Deus, na esfera da eternidade de Deus. Ele tem consciência disso, e por isso ele diz aqui no Salmo 90, olha, todos os nossos dias passam na tua ira. A ira é uma expressão da justiça de Deus, da ação justa de Deus em retribuição ao pecado humano. E os nossos dias se vão como um breve pensamento, em comparação à riqueza, à abundância do eterno. A vida humana é de uma transitoriedade, de uma fragilidade enorme, mas é justamente nesse reconhecimento de vulnerabilidade que o salmista consegue se aproximar do eterno. É justamente entendendo que tudo que vivemos aqui é consequência de um projeto de vida rebelde, distante de Deus, mas que precisamos nos voltar para Deus em atitude de confissão e reconhecimento. É justamente nessa confissão que nós nos elevamos, nós transcendemos, nós nos aproximamos do eterno e do sagrado. Portanto, como a poesia hebraica enxerga o tempo dos homens? É o tempo em que nós estamos pagando o preço da desobediência, mas é um tempo de reconciliação, é um tempo em que nós temos oportunidade de reconhecer isso e suplicarmos por misericórdia para que o Eterno nos visite com salvação e graça. Aqui no verso 9, ele diz que todos os dias se passam debaixo da ira de Deus, mas no verso 12 ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É o tempo de buscar a sabedoria, de viver novamente sincronizado com a vontade de Deus, com os planos de Deus. Dentro da teologia judaica, esses planos estão concretamente, literalmente expressos na lei. Coração sábio é aquele que obedece a vontade de Deus fixada na lei. Então o salmista entende que esse tempo é um tempo de reconciliação. O caminho de reconciliação dentro da espiritualidade judaica é a lei. É óbvio que nós, cristãos, fomos atualizados na nossa espiritualidade pelo evento da encarnação de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo e de toda a graça que se desprendeu da pessoa de Jesus. Mas nesse tempo, nesse momento, é interessante perceber a leitura que o salmista faz desse tempo. Como vamos usar esse tempo? Ok, não estamos mais naquela dimensão extremamente qualificada de existência que é a eternidade. Estamos aqui, nesse terreno movediço, nesse lugar que é o Cronos, marcado por toda sorte de dissabor. Vamos tentar nos reaproximar de Deus, alcançando o coração sábio, contando os dias na presença de Deus.
Esse é o tempo da reconciliação. Esse é o tempo de viver na dependência. Reaprender a depender de Deus. Se o nosso grande pecado foi tentarmos uma vida independente, autônoma, quando na verdade fomos criados sim para depender de Deus, o ser humano não foi criado para viver distante do seu Criador, nós fomos criados para viver sempre na esfera de cuidado de Deus. Esse é o tempo de reaprendermos a depender de Deus. É óbvio que o salmista ainda tem uma noção de dependência de Deus muito parcial. Ele, no verso 14, pede a Deus que o sacie com benignidade, que traga um gozo para o seu coração, uma alegria nos dias daquele salmista, para que ele possa inclusive ir para a presença de Deus e responder com cânticos. Mas no verso 15, ele evoca aquilo que nós chamamos de teologia da retribuição. Na lógica do salmista, é preciso depender de Deus, mas Deus só ajuda, abençoa, providencia, provê, na medida em que ele observa um merecimento. Por isso que o salmista diz, olha, alegra-nos na proporção, na mesma quantidade, tanto quanto nós conseguimos até aqui suportar a dor, o sofrimento. A noção de graça do salmista, ela praticamente não existe. Ainda não há uma teologia da graça em torno da espiritualidade do salmista. Ele ainda entende que Deus opera mediante uma provocação do ser humano através de boas obras, em especial através de obediência da lei. O salmista diz, nós sofremos, nós passamos por lutas e não contestamos, não somos afrontosos, não questionamos os seus planos. Então, na proporção dessa nossa resignação, nos abençoa. Mas é interessante perceber a visão que o salmista tem sobre esse tempo. É tempo de depender de Deus, ainda que a noção de dependência dele não seja dependência na graça, seja uma dependência mediante uma retribuição. Mas ele sabe que é inviável, é impossível ser feliz, ter gozo, ter alegria real e profunda nesse mundo, sem que o Eterno nos visite de maneira muito, muito generosa. O salmista também entende que o Cronos é o tempo de produzir legado. Aqui no verso 17, ele diz, seja sobre nós a graça do Senhor, não graça segundo o conceito neotestamentário, mas graça enquanto sinônimo de generosidade, seja sobre nós a generosidade do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. O salmista entende que esse tempo que a gente vive, apesar de ser absolutamente instável, é tempo de produzir. A noção de eternidade, até de vida ressurreta, de ressurreição, não é um consenso dentro da teologia judaica. Se vocês se lembrarem, Jesus certa vez foi confrontado pelos saduceus, que era o partido mais importante dentro do judaísmo, era o partido das elites judaicas, os sacerdotes mais importantes, as pessoas mais importantes de Jerusalém eram saduceus. E esse partido não cria na ressurreição, tanto que eles chegam para Jesus e dizem assim, de maneira jocosa, irônica, dizem assim, uma mulher se casou com um homem, esse homem morreu e não deixou filho, cumprindo o que diz a lei, o irmão casou com essa mulher para que ela pudesse ter descendência, e assim o irmão que morreu iria se eternizar na descendência, mas foram morrendo os irmãos sucessivamente e nenhum gerava filho. Finalmente essa mulher morre também e chega essa turma toda lá no céu e aí eles perguntam, de quem que ela é esposa? Aí Jesus responde, no céu nem se casam, nem se dão em casamento. E eu puxo esse episódio para lhe refrescar a memória acerca desse pormenor. Não era consenso dentro da teologia judaica a ressurreição, a eternidade da alma. Por isso eles eram muito focados
em deixar legado, se eternizarem nos filhos, em grandes feitos, em bens, na própria nação. O sonho do judeu era que em cada geração, naquela geração que ele estava presente, Israel se tornasse livre, poderosa, pujante. Existia um nacionalismo que era muito forte, ainda é dentro da cultura judaica, mas eles entendiam que esse tempo é tempo de deixar legado, é tempo de produzir. É tudo muito difícil, é tudo muito aleatório, às vezes as coisas não funcionam como a gente planeja, existem as intempéries. Ainda assim, vamos suplicar a Deus que abençoe as obras das nossas mãos, para que a gente deixe um legado. O tempo na poesia judaica é um tempo em que a espiritualidade precisa ser ressignificada a partir do eterno. Eu preciso entender o significado de viver a partir do eterno. É um tempo de aprendizagem, de reconexão, de dependência, de confissão, de aceitação da minha condição diante do eterno. Segundo o saltério judaico, não dá para pensar num Cronos sem que ele seja tocado pelo eterno. Todavia, apesar de muitas e boas lições que nós aprendemos aqui com o salmista na sua poesia sobre o tempo é lugar de confissão, de reconciliação, de dependência, de produzir, mas ele não tem uma visão de que esse eterno e esse Cronos já foram fundidos, porque isso se deu em Cristo Jesus, na encarnação de Jesus. Quando Jesus, o Verbo que se fez carne, habita entre nós, morre e ressurge e envia o seu Espírito para habitar em todo aquele que nele crê, há uma fusão entre o Cronos e o eterno. Não mais uma visitação pontual, não mais uma ação específica de Deus para cumprir um propósito específico em determinado momento da história, mas um Deus entre nós, um Emanuel, um eterno entre nós. E a promessa de Jesus é: e eis que estarei com vocês até a consumação dos séculos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. A beleza da visão que o cristianismo traz acerca do tempo é esta: não existe mais uma dicotomia, não existe mais uma possibilidade de pensar o Cronos na vida daquele que crê em Jesus, senão a partir dessa fusão entre o que nós vivemos aqui e o reino de Deus que já chegou e está entre nós, não na sua plenitude, não na sua pujança plena, mas já está entre nós. E esse amor manifesto em Cristo Jesus, de Deus por nós, ele é louvado, ele é cantado na poesia que Paulo inclui na sua carta aos Coríntios. Alguns dizem que não é dele, que era um cântico que já era comum de ser cantado nos ajuntamentos da igreja primitiva. Outros dizem não é dele, não sabemos, mas sendo dele ou não, ele fez muito bem em incluir na sua carta aos Coríntios, porque é a mais bela poesia de louvor ao amor, o amor que permanece, a encarnação do eterno entre nós que se fez amor em Cristo. O amor jamais acaba. 1 Coríntios 13, 8, eu vou ler a partir do 8 por amor ao tempo. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como que em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte,
então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Paulo diz: o tempo pode, de fato, levar um bocado de coisa embora. O tempo tem essa força de agir precarizando algumas questões, alguns sentimentos mais inferiores, a nossa condição humana, orgânica, a nossa beleza, algumas capacidades e competências que nós acumulamos ao longo da vida, mas existe uma coisa que nunca passa, e é o amor de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, escreveu outra bela música, outra bela poesia, dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Altura, profundidade, coisas do presente, coisas do porvir, poderes. Nada nos separará do amor de Deus, porque o Eterno veio para ficar. O Eterno graciosamente veio para ficar e ficar em nós. Que Deus lhe abençoe, que você possa desfrutar aqui no Cronos de uma experiência muito viva e real com o Eterno, que Ele traga sentido, que Ele ressignifique a sua vida, que Ele traga estabilidade, firmeza, que crendo de todo o coração no amor que Ele tem por você, a sua trajetória aqui na terra seja marcada por uma constância, por uma esperança firme, por uma solidez de fé, que esse terreno movediço que é o tempo que nós vivemos, possa ser convertido em rocha firme a partir da sua fé, na presença de Jesus em você, por intermédio do Santo Espírito. Que Deus lhe abençoe.